Abra sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 12, fica no Antigo Testamento. 2 Samuel, capítulo 12, e nós vamos ler a partir do versículo 15. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta e comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer uma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Amém. Pode sentar no seu lugar. Nós estamos, irmãos, na reta final do ano de 2016. E que ano 2016, de tantos desafios, de tantas vitórias também, de tantas lutas, mas de tantas bênçãos também. Eu sei que é normal, e você já deve ter ouvido alguém lhe dizer: por esses dias. Se não disse por esses dias, disse antes. Ai, meu Deus, tomara que esse ano acabe. Tomara que termine logo esse ano e já venha 2017. Porque nós, seres humanos, temos uma sensação de que, de fato, no dia 1º de janeiro, as coisas estarão diferentes. E alguém pode estar perguntando: pastor, e não é para a gente pensar assim? Claro que é. Precisamos, necessitamos pensar assim. Tem um pensamento que, nessa época do ano, eu sou muito convidado para trazer palavra em repartição pública, em empresa. E eu gosto muito de citar esse pensamento, que até um tempo atrás eu citava ele, dando a autoria de forma errada ao Mário Quintana, mas eu soube recentemente que não é do Mário Quintana esse pensamento, mas seja de quem for, é um pensamento que eu gosto de compartilhar. E o pensamento é esse: bendito quem inventou o truque do calendário. Porque a sensação que temos na segunda-feira, no primeiro dia da semana, no primeiro dia do mês e no primeiro dia do ano, é que as coisas não continuam, elas simplesmente recomeçam. E se a gente parar um pouquinho para pensar, é assim que a gente vai vivendo, como se a segunda-feira fosse um recomeço, e de fato é, porque quem estabeleceu o princípio dos ciclos foi o próprio Deus. E é por isso que ele criou o domingo, a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado. E no 7º dia da semana, depois, não vem o 8º dia,
vem o primeiro dia. Por quê? Porque Deus criou a nossa vida para que vivêssemos em ciclos. E temos essa sensação de que é o começo. Só que se a gente parar um pouquinho para pensar, quando as nossas atitudes não mudam, quando nós estamos fazendo uma coisa e continuamos fazendo do mesmo jeito, porque há quem diga que tolo é aquele que faz as mesmas coisas esperando um resultado diferente. Então, se a gente está fazendo tudo do mesmo jeito, e temos a percepção de que está recomeçando sempre na nossa vida algo, vai continuar tudo do mesmo jeito. Se nós não mudarmos a nossa atitude. E nós vemos, irmãos, na vida de Davi, em um determinado momento onde parecia que tudo estava se perdendo, porque Davi estava saindo de uma das piores fases da sua vida. De longe, essa fase da vida de Davi era muito pior do que quando Saul o perseguia antes dele ser rei. Davi, gente, ele foi ungido como rei, ele tinha aproximadamente 17 anos. Para ele assumir o trono de Israel, porque Davi, ele foi ungido rei enquanto era pastor de ovelha, e Saul é quem estava no trono. Isso demorou aproximadamente 17 anos. 17 anos desde a unção lá na casa do seu pai até subir no trono. Só que nesse tempo a vida de Davi não foi fácil. Tem um texto da Bíblia que diz que nesse tempo ele teve que se esconder de Saul, e Saul o procurou em Israel como quem procura uma pulga. É assim que está escrito. A palavra do Senhor diz que ele teve que tirar a sua família de Israel para que Saul não matasse a sua família. Por quê? Porque Saul sabia que Deus tinha escolhido ele. Mas de longe, esse momento da vida de Davi era o mais difícil. Se você não conhece a história, esse texto, esse trecho que nós lemos da palavra de Deus, é já o finalzinho de um momento muito vergonhoso na vida desse homem chamado Davi. Ele tinha pisado na bola mais feio, não só com Deus, mas ele tinha pisado na bola feio com a sua família, mas não só com a sua família. Ele tinha pisado na bola feio com os seus melhores amigos. Nessa época em que ele teve que fugir de Saul e ficar indo de um lugar para o outro, você conhece a história, tem um momento da história que diz que até se fazer de louco ele teve que se fazer para não morrer. Ele granjeou amigos, mas amigos mesmo. A palavra do Senhor diz que nessa fuga de Davi para Saul não matá-lo, ele montou um pequeno exército de 400 homens. Mas entre esses 400 existiam uns bem chegados, como Joabe, como Urias, como outro chamado Jabelão. Eram os amigos de Davi que na verdade se tornaram os seus guarda-costas. E um desses amigos era Urias. E a palavra do Senhor diz que num tempo em que todos saíram para a guerra, Davi ficou em Israel. E numa tarde ele acordou e foi dar um passeio no seu terraço, e ele viu uma mulher banhar-se. E ele pergunta: aquela mulher, de quem ela é? E disseram para ele: é a esposa de Urias. E mesmo assim ele manda convocar a mulher, e era o rei chamando, e ele se deita com ela, e a mulher fica grávida. E a palavra do Senhor diz que quando ele fica sabendo que a mulher está grávida, ele então tenta resolver a situação. E ele manda um recado para o seu general dizendo: chame Urias e peça para ele voltar para o palácio, que eu tenho algo para tratar com ele. E quando Urias chega, ele dá um jantar para Urias, manda que os seus servos sirvam muito vinho para que Urias ficasse bêbado. E quando termina o jantar, ele diz: vá para sua casa, tome um banho, descanse, se deite com sua mulher, e amanhã você vai voltar com um recado para o general.
E qual era a ideia de Davi? O que eu fiz? Ninguém ficou sabendo e eu vou tentar dar um jeito nessa situação. O homem se deitaria com a sua mulher, ela ficaria grávida e o filho era dele, afinal de contas. Mas a palavra diz que aquele soldado de Davi, irmãos, ele era tão fiel ao seu rei, que a Bíblia diz que ele dormiu na porta do rei. E no outro dia dizem para Davi: olha, o homem não foi para casa não, dormiu na sua porta. E Davi chama ele e pergunta: por que você não foi para casa? Deveria ter ido para casa, dormir, descansar. Ele disse: eu não posso fazer isso, rei. Como é que os meus amigos estão na batalha, estão defendendo o Senhor como meu rei, e eu vou para casa descansar e deitar com minha mulher? Faço isso não. E Davi pensou: o cara é fiel mesmo. E diz para ele: você não vai voltar para a guerra hoje, você vai voltar amanhã. Ele manda preparar um jantar mais sofisticado, manda dar uma carga no vinho, e diz para os servos: sirvam a ele muito vinho. E quando termina o jantar, ele diz: vá para casa. E o homem não foi para casa, não dormiu mais na porta. A palavra diz que ele foi dormir junto com os soldados, na casa dos soldados que ficava no muro da cidade. E no outro dia dizem para Davi: olha, o homem não foi para casa. E Davi pensa: não vai ter jeito. Ele então faz uma carta e entrega essa carta a Urias e diz assim: entregue essa carta a Joabe, o general. E Urias vai para a guerra de novo. E quando ele chega lá, ele entrega a carta para Joabe, e Joabe abre a carta, e na carta estava escrito: ponha Urias no pior ponto da guerra, para que ele morra. O próprio amigo de Davi estava levando a carta que o sentenciava à morte. Eu fico imaginando, era a cara de Joabe ao olhar aquela carta. E isso acontece. Urias é colocado na parte da frente da batalha e ele morre. E o Joabe manda um recado para Davi dizendo: olha, o que você pediu está feito. Então Davi pensou: tudo resolvido. Passado o luto, ele convoca a mulher e ainda faz um gesto de bom grado e casa com ela. Acho que todo mundo pensou: o rei agora fez uma boa ação com o seu amigo. Na cabeça de Davi estava tudo resolvido, para Deus não. A mulher fica grávida, o filho nasce. E então o profeta Natã vai visitar Davi, que é exatamente o início do versículo 14 que a gente começou a ler. E a palavra do Senhor diz que quando Davi vê Natã, chama ele com alegria, estava muito feliz, estava com um filho novo em casa. E Natã diz assim: rei, eu vi lhe contar uma história. E a história é a seguinte: existiam dois homens que eram vizinhos, um era fazendeiro, tinha muito gado e muitas ovelhas. As ovelhas dele sobravam. E ele tinha um vizinho que só tinha uma ovelha, e ele tinha tanto carinho com essa ovelha, que a ovelha era como se fosse alguém da família. E um dia chegou visita na casa do vizinho fazendeiro, e ao invés dele pegar uma ovelha dele, ele vai e pega do vizinho e mata ela para que as suas visitas comam. E Davi, quando ouve essa história, ele esbraveja e diz: esse homem merece a morte. E Natã diz: rei, esse homem é o Senhor. O Senhor lhe deu tanto. E se o Senhor tivesse pedido mais, ele teria dado mais. Por que você fez isso? Pois o filho da esposa de Urias vai morrer. E a palavra diz que o profeta vai embora. E foi quando a gente começou a ler. E eu penso, irmãos, que analisar essa situação, alguém pode estar dizendo: pastor, mas o que é que a criança tinha a ver? Quer dizer que Deus castigou a criança? Você precisa entender, irmãos, que esse é o momento da antiga aliança. Deus agia com justiça do jeito dele. Não existia ainda a nova aliança e a graça vinda através de Jesus. Naquele tempo era o Deus que agia com justiça. E a criança ficou doente. E a palavra diz que quando Davi soube que a criança estava doente, ele se joga no chão. E a palavra diz que ele passa a noite prostrado. Não quis comer, não quis falar com ninguém. E a doença daquela criança dura 7 dias. E enquanto a criança estava doente, estava Davi ali prostrado e pedindo: meu Deus, tenha misericórdia da criança. Não deixa a criança morrer. E Davi orava, e Davi chorava.
É nesse momento, na sua Bíblia, tem um salmo de número 51. Depois você lê o salmo 51. O salmo 51, ele foi escrito, Davi, nessa situação. É quando Davi diz que ele estava fazendo da cama dele um rio de lágrimas. Já imaginou o quanto ele não chorou? E chorou, e chorou, e chorou. E o pedido dele é: Senhor, tenha misericórdia. É como se ele dissesse assim: essa situação está ruim, mas o Senhor ainda pode agir. Eu estou vivendo uma situação difícil, mas ainda há uma possibilidade, uma chance do Senhor fazer alguma coisa. Então faça 7 dias pedindo isso para Deus. Até que no 7º dia a criança morre. As pessoas já estavam sabendo, Davi ainda não. E a palavra diz que eles estavam cochichando. E como Davi estava muito angustiado, mas antenado para saber o que estava acontecendo lá fora, a Bíblia diz que ele percebe que o cochicho era um sinal de que a criança tinha morrido. E então ele se levanta e pergunta: a criança morreu? E eles dizem: morreu. E a atitude de Davi, irmãos, causa surpresa em todos. A palavra diz que ele se levanta, ele toma um banho, ele se perfuma, ele troca de roupa, ele vai no templo, adora o Senhor e pede uma refeição e come e vai governar seu país. Quando os conselheiros e amigos de Davi veem ele fazendo isso, vão questionar: como assim, Davi? Enquanto a criança ainda tinha uma chance de viver, você estava daquele jeito todo depressivo. Ninguém conseguia falar com você. Você estava ali todo acabado. Agora que a criança morreu, você tem uma atitude dessa. Parecia, irmãos, que a atitude de Davi era uma atitude de indiferença ou de insensibilidade. Não, Davi estava ensinando uma lição para todos nós. E a lição que Davi estava ensinando é: tem que partir para a próxima. A lição que Davi está nos ensinando é: a gente não pode ficar prostrado por tanto tempo. Eu não sei o que aconteceu na sua vida em 2016, mas o que Deus está dizendo para você nessa noite, nessa quinta-feira da unção da vitória é: você não pode ficar prostrado tanto tempo. Hoje pela manhã eu fui convidado para ministrar uma palavra numa repartição pública e eu falei sobre isso. E teve uma pessoa que tomou a palavra depois de mim, e essa pessoa diz assim: sabe por quê, pastor? Que Davi não podia ficar prostrado o tempo todo, porque tinha gente que dependia dele. Você precisa entender que enquanto você estiver lamentando coisas que aconteceu na sua vida 10 anos atrás, porque tem gente, irmãos, que escolheu ficar prostrado. Porque nós precisamos entender que a vida, de fato, ela não é muito justa. A vida, de fato, ela não nos trata com muita bondade. Mas você precisa entender que tomar a decisão de ficar chorando e chorando e chorando, às vezes até para mostrar para os outros que você está sofrendo, que você se importa, às vezes até para dar uma satisfação: ó, tá vendo como eu estou me importando com isso? A atitude de Davi intriga aquelas pessoas. Como pode ele ter essa atitude agora? Estava todo depressivo, agora que a criança morreu, ele se levanta e demonstra um semblante bom e agradável. Davi sabia que, enquanto tinha chance de mudar, ele lutou. Não tinha mais chance. Deixa eu cuidar de quem está vivo. Eu quero nessa noite trazer esse recado de Deus ao seu coração. Deus quer que você cuide na sua vida daquilo que está vivo e não daquilo que está morto. Pode aplaudir ao Senhor. Tem muita coisa na sua vida que já morreu. Ou aliás, o que o Espírito Santo põe no meu coração é que tem muito assunto na sua vida que já deveria ter morrido, ou que já está morto, mas você ainda não enterrou. E às vezes nós estamos prostrados por uma opção.
mas não é a opção de Deus para nós. E é por isso que o que Davi fez intrigou tanta gente. Porque na cabeça daquelas pessoas, agora era que Davi deveria ficar depressivo. Na cabeça dos amigos dele, agora é que Davi deveria chorar, agora é que Davi deveria demonstrar semblante triste. Na cabeça de Davi era, não, agora não. Eu pedi, Deus não me atendeu, agora eu vou cuidar de quem está vivo. Até porque Deus tinha entregue na mão dele um reinado para ele cuidar. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus entregou na sua mão coisas preciosas para você cuidar. Diga assim: o que já passou, passou. Por isso que 2016 está acabando, viu, meu irmão? Porque já passou. Não leve para 2017 para cuidar aquilo que Deus já cuidou nesse ano. No nome de Jesus. E eu quero encerrar essa minha palavra falando das 4 atitudes de Davi, quando ele sabe que não tinha mais jeito. Primeiro, a palavra diz que ele levantou-se. Estava lá prostrado, chorando. Meu Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia. Ele percebe, o Senhor levou, levantou-se. O que significa se levantar, gente? Atitude. Ele teve uma atitude. A primeira posição de Davi era uma posição passiva. Vou esperar para ver o que acontece. Essa atitude de Davi agora é uma atitude ativa. Levantou-se. Qual é o assunto da sua vida que te prostrou e que Deus, Ele ordena que você se levante? No nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo trazer ao teu coração, nessa quinta-feira da unção da vitória. Em que área da sua vida você precisa se levantar? Atitude. A segunda ação de Davi é lavou-se. Gente, tem certos detalhes da Bíblia que eu me encanto. Porque simplesmente a palavra poderia ter escrito assim: então, quando Davi soube que a criança estava morta, foi governar o país. Não, quem escreveu deu detalhe. Levantou-se, tomou banho. O que significa tomar banho, gente? Se purificar. Eu quero me limpar de tudo aquilo que estava incrustado na minha vida. Será que você não precisa se purificar do que aconteceu na sua vida em 2016? Tem muita coisa que Deus não quer que você leve para 2017. Tem que perdoar alguém? Se purifique disso no nome de Jesus. Você tem que procurar alguém para conversar e encerrar um assunto e conceder perdão para aquela pessoa ou pedir perdão? Se purifique disso no nome de Jesus. A palavra diz que ele se levanta, toma uma atitude. Segundo, se lava. Terceiro, se perfuma. Você já percebeu que o nosso perfume, ele chega a ser a nossa identidade? É o que nos identifica. A gente sente um cheiro, a nossa lembrança vai lá. Quando a palavra diz que Davi se perfumou, ele estava demonstrando quem ele era de fato naquele momento. A primeira mensagem do projeto de vida, irmãos, foi o Senhor tratando conosco sobre a necessidade de restaurarmos o relacionamento com a gente. Eu sempre digo que o filho pródigo, ele desejou comer a comida do porco, sabe por quê? Porque ele não sabia quem era. A palavra diz que quando ele sentiu vontade de comer o que o porco estava comendo, ele cai em si e diz assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma casa, eu tenho um pai, eu tenho uma família. Ou seja, ele renovou a relação com ele mesmo. Tem muita gente que está mendigando o amor de outra pessoa porque não sabe quem é. Tem muita gente que está mendigando a atenção dos outros porque não sabe quem é ainda. Aquele filho pródigo sabia o pai que tinha. Foi por isso que ele se levantou daquela prostração. Quem você é, meu irmão? Você já conseguiu identificar quem você é para Deus? Olha a canção que você cantou antes dessa mensagem.
É o que lhe identifica. A palavra do Senhor diz que Davi se levantou, tomou banho, se perfumou e por fim trocou de roupa. Deixa eu tirar o que está velho e deixa eu me vestir do novo. É assim que você quer entrar em 2017? Se revestindo do novo, uma nova mentalidade. Sabe como é que a gente experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quando a gente renova a nossa mente. Deixa o Senhor trocar tuas vestes. Em 2017, deixa o Senhor trocar as tuas vestes. Deixa o Senhor te colocar vestes novas. No nome de Jesus. Deixa o Senhor tirar essa veste que te identificava como uma pessoa amargurada, depressiva, reclamona, de humor variado. E deixa o Senhor colocar uma nova veste para que você seja identificado, identificada como uma pessoa diferente. Davi estava com as vestes da depressão, da prostração. Aí ele se levanta, toma um banho, se perfuma e veste uma roupa nova. Ele estava vivendo algo novo, então ele precisava se revestir. Eu quero terminar essa minha palavra lendo com você o que a palavra de Deus diz sobre nós nos revestirmos do novo. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Se você puder ficar em pé no seu lugar, pode ficar, por favor. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: esteja sempre vestido com roupas de festa, e unja sempre a sua cabeça com óleo. Quais são as vestes que você tem vestido para o ano de 2017? Da sua alma, do seu coração. O que você está vestindo para o próximo ano? Como é que as pessoas vão lhe ver? Porque a ideia que temos não é que vai recomeçar? Mas como vai recomeçar? Se a gente está com o mesmo pensamento, se a gente está com a mesma ideia, se a gente está com a mesma atitude, se as nossas vestes são as mesmas, se a gente não muda as nossas vestes, as coisas não vão mudar de forma alguma. E o último texto que eu quero ler com você é em 2 Coríntios capítulo 2, e depois eu vou orar por você. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Segunda Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Qual é o cheiro que as pessoas estão tendo de você? De uma pessoa derrotada? De uma pessoa que não tem perspectiva de mudança, porque parece que lhe pegaram e colocaram você dentro de uma redoma e você está girando em círculos, tentando se libertar, mas parece que não consegue sair dessa situação? Porque disseram que a vida é assim mesmo? Porque disseram para você que é desse jeito, não tem como mudar? Sabe o que as pessoas pensavam de Davi? Agora ele tem que ficar mais triste e depressivo, porque a criança morreu. Ele tem atitude diferente.
Não seja o que as pessoas estão dizendo para você ser. Você precisa ser aquilo que Deus diz para você ser. E o que Deus diz para você ser é o bom aroma de Cristo. Exale o perfume de Cristo na sua vida, meu irmão. Quando você passar, as pessoas têm que olhar para você e dizer: ó, aí está uma pessoa vitoriosa, aí está uma pessoa de atitude, aí está uma pessoa que não se abate, já passou por cada coisa na vida, mas se levantou, viu? Ninguém consegue entender como consegue se recuperar desse jeito. É isso que as pessoas têm que ver. Por quê? Porque Deus te colocou vestes novas. Comece 2017 desse jeito, no nome de Jesus. Até quando você vai ficar prostrada? Até quando você vai ficar se lamentando, colocando a culpa em todo mundo? Há 10 anos atrás, nessa época do ano, eu tinha que ir para o hospital todo dia fazer curativo, com anestesia. Eu lembro que o meu Natal de 2006 foi desse jeito. 6 da manhã do dia 25, eu estava no hospital, indo para o centro cirúrgico fazer o meu curativo com anestesia. E durante 1 ano e meio foi desse jeito. E eu tinha 2 opções. Ou eu sentava naquela situação e lamentava e dizia: por que, Deus? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor deixou? Ou eu vestia vestes novas e seguia minha vida. Você tem essas 2 opções. Ou você fica com as vestes antigas da depressão, do lamento, do choro, até da reclamação de Deus, até da reclamação dos seus pais, até da reclamação do seu último chefe, até da reclamação daquela pessoa que te perseguiu. Ou você se veste do novo e vai fazer aquilo que Deus colocou na tua mão. Repito, sabe por que Davi não podia continuar mais prostrado? Porque tinha gente dependendo dele. Seus filhos dependem de você. Sua família depende de você. Deus, para que haja em favor de outras pessoas, depende de você. E eu dizer isso parece que eu estou sendo agressivo. Deus depende de mim. Você precisa entender que o nosso testemunho, quando abençoa a vida de outra pessoa, é Deus nos usando para levantar outras pessoas. Você entende como é? No nome de Jesus, que a sua oração nessa noite seja: meu Deus, me coloca uma roupa nova, me coloca o teu perfume, para onde eu passar, as pessoas possam sentir que eu tenho o teu aroma de vitória. No nome de Jesus, aplauda ao Senhor. Aleluias, aleluias.